Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do ITEC Sem Mistério. Vamos aprender mais um pouquinho hoje? Bom, hoje estamos com uma presença ilustre aqui com a gente, a nossa querida e amada professora Juliana. Oi Igor, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada a você que está acompanhando aí e parabenizar primeiro vocês aqui pelo projeto ETEC Sem Mistério. É uma iniciativa para ajudar, apoiar e espero incentivar também quem está querendo fazer parte dessa comunidade tão linda que é a ETEC Baltimore. Obrigada, professora, pelos elogios, obrigado por se expressar também. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre língua portuguesa, sua área, né? Melhor professora, fica entre nós, tá? Melhor professora de português que tem nessa escola, viu? Fica a dica aí, tá bom? Mas professora, a gente queria entender, a gente entrevistando você e também o pessoal de casa, por que você decidiu escolher essa área de seguir língua portuguesa? De onde surgiu essa ideia? De onde surgiu esse sentimento de seguir essa área? Eu penso que, eu lembro quando eu era criança, na escola ainda, eu gostava muito de escrever, mas eu não fui para a área da língua portuguesa com tanta facilidade e vou te dizer que sou recente na sala de aula. Eu sou jornalista, né? Sou jornalista, tenho 25 anos de profissão no jornalismo e no período da pandemia eu resolvi voltar a estudar. Na verdade, estudar é uma coisa que eu sempre gostei, sempre estava lendo e tal, mas eu falei assim, vou fazer então alguma coisa para de repente realizar aquele sonho de menina de um dia poder estar em sala de aula. E quando você vai ficando jovem há mais tempo, você percebe que você pode ajudar os jovens há menos tempo em algumas situações da vida, inclusive na língua portuguesa ou nos relacionamentos, no cotidiano, na vida comunitária, porque é isso que é estudar, é você crescer não só no seu conhecimento ali do didático, mas como pessoa também. Obrigado, professora, mais uma vez por se apresentar e falar também sobre esse sentimento da língua portuguesa. E como a gente viu, ela não é só uma professora de língua portuguesa, ela é jornalista. Falo pra vocês que ela é demais, vocês não acreditam em mim, eu falo. Bom, galerinha, hoje vamos falar sobre língua portuguesa. Vamos falar sobre questões das provas também de vestibulares da ITEC e também sobre alguns pontos principais sobre a língua portuguesa, que a nossa querida professora vai ajudar a gente a responder, tá bom? Então, uma primeira pergunta, assim, primeiro questionamento que tem muito nas provas e também na questão dos alunos que querem fazer o vestibular é tipo assim, qual é a principal área, professora, que a língua portuguesa puxa nos vestibulares? Qual seria a principal área que ela puxaria no vestibular? Hoje em dia, independente da prova que você for fazer, seja vestibulinho, seja vestibular, seja um processo seletivo, seja um concurso público, o que importa mais realmente é a interpretação. Você saber interpretar um texto, entender aquilo que está pedindo e entender que você não vai colocar a sua opinião. Você tem que ver o que o texto pede. E a partir do que o texto pede, responder aquela questão. Muitas vezes a gente vai pegando uma questão sobre literatura e a gente quer colocar a nossa opinião sobre aquilo, né? E é o que eu falo na minha sala de aula hoje, quando eu dou uma prova. Gente, não é o que você acha, é o que o texto está te pedindo. Então, realmente, a questão da interpretação de texto pega em todas as áreas da prova. E também, obviamente, né, você tem que estar conectado do que a gramática, por exemplo, que a língua portuguesa pede. Você falar e escrever com coesão, a questão das concordâncias, tudo isso acaba te cobrando também nas provas e se você estiver preparado, você vai muito bem. Olha, depois de uma explicação dessas, se vocês não pegaram aí, gente... Até eu fiquei bobo aqui, mas a gente consegue ver a importância de a gente interpretar textos na hora de for responder perguntas da prova. Muito importante ficar atento com o que o texto pede, porque às vezes pode cair até pegadinhas também na prova, né? Então a gente tem que estar sempre atento também. Obrigado, viu, professora, por falar também sobre esse ponto. O outro ponto também que a gente queria falar é sobre a gramática pura.
O que você acha? Você acha que tá caindo muito com frequência ainda essa gramática pura nas provas, nos vestibulares? Você acha que diminuiu, aumentou a frequência? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Quando a gente fala sobre a gramática, nós estamos falando de pequenos detalhes que formam a nossa linguagem, né? Que comunicam de verdade, né? A gente sabe que se você falar palavras desconexas, você não estabelece uma comunicação, você não estabelece uma mensagem. E é por isso que a gramática é sim cobrada, mas de que forma que ela é cobrada? Dentro de um contexto, de repente uma frase vai separar para você um trechinho lá, uma palavra, e aí ele vai te perguntar de repente o que aquela palavra significa, em que classe gramatical ela se encontra, por exemplo. Você sabe identificar um substantivo de um adjetivo? Você lembra o que é uma interjeição? Então, isso não vai ser uma pergunta direta, vai estar dentro de um contexto e você vai ter que identificar. Então, o meu conselho é, entenda sim a gramática, mas dentro de um contexto e saiba diferenciar. Hoje ainda nós temos dificuldade dos nossos estudantes, adolescentes e pré-vestibulinhos, deles entenderem a diferença de uma classe gramatical, por exemplo, para uma análise sintática. A classe gramatical é a caixinha que a palavra se encontra, né? Juliana, substantivo próprio, né? Linda, adjetivo, são classes gramaticais, entendeu? E isso que nós vamos usar na análise sintática. Qual é a função desse substantivo dentro de uma frase? E essas perguntas são feitas, então, dentro da sua prova, dentro de um contexto mesmo. E se você tiver essa capacidade de interpretar a prova, com certeza você vai entender. Olha, tem um termo grifado ali para que ele se presta. Por exemplo, uma conjunção. Aquela conjunção, ela tá ali para fazer que tipo de conexão dentro daquela frase, né? Que tipo de função que ela vai desempenhar numa frase. Então, dentro de um contexto de interpretação, você consegue ir bem. Mas é óbvio, se você tiver essa visão maior do que é cada coisa, são só 10 classes gramaticais. Não é difícil de você guardar, não. Mas é bom você sempre estar prestando atenção no que está pedindo na prova. Obrigado mais uma vez, professora, por se expressar e por ter também dado dicas maravilhosas também sobre esse assunto. Como a gente viu, a gente tem que pelo menos ter uma noção sobre gramáticas, entendeu? Possa ser que em vestibulares caia, pode ser que em vestibulares não caia, mas é sempre bom a gente ter uma noção, porque se cair, a gente já vai ter a noção dessa querida e bela explicação que a professora contou pra gente aqui. E vamos acertar de letra, pode ter certeza, tá bom? Um outro ponto, professora, que a gente também queria comentar é se você poderia falar alguma fórmula, existe alguma fórmula pra tipo assim, questões da gente não errar sobre, tipo assim, contextos textuais, sobre questões de sentidos. O que você tem a dizer sobre isso? Existe alguma forma pra gente ter, tipo assim, respostas diretas, respostas concretas, que seriam afirmativas? Receita. A melhor receita que eu posso dar, por incrível que pareça, é você sempre estar aumentando o seu repertório. O que é aumentar o repertório? Nessa fase da adolescência parece difícil você parar, ainda mais com essa demanda que a gente tem hoje em dia do nosso celular e das coisas muito rápidas, os videozinhos muito rápidos. A gente tem dificuldade de parar para buscar outras coisas, né? E ler, e desculpe se você não gosta de ler, ler vai te dar sempre mais repertório para qualquer situação, né? Então, eu acredito que você está preparado com as suas experiências de vida. Como é que a gente busca experiências de vida? Não é só vivenciando, é você lendo. Então, ler é muito importante e isso vai te ajudar em qualquer situação da sua vida. Obrigado, professora, mais uma vez por responder esses pontos principalmente de uma forma muito aprendizada, né? Pra gente aprender muito melhor e também acertar na prova também, né? Uma excelente dica. E como ela falou, pra quem tem preguiça de ler, não gosta de ler, é sempre bom a gente ler perguntas de português, ter também o hábito de ler alguma coisa, entendeu? Porque isso ajuda e muito, vocês podem ter certeza, tá bom? Professor, e um último ponto também que a gente queria comentar, que às vezes
cai bastante também nas provas da ITEC, principalmente vestibulares, é sobre a literatura. Cai muito sobre esse ponto? O que você tem a dizer? Sobre a literatura, eu vou até retomar um pouquinho sobre a questão de como você se preparar também, né, para isso. Eu estava falando do nosso celular. Nós temos uma dificuldade de nos desvincular do celular. Então aprende a usar seu celular também para o bem, né? Não só para o lazer. Você tem que usar também o seu celular. Tem aplicativos que você pode estar treinando perguntas de vestibular, perguntas de vestibulinho, perguntas de matemática, de português, de história, da área que você for precisar. Né? Eu gosto muito, eu mesma hoje em dia eu faço muito, eu fico respondendo perguntas de português, de matemática, de história, de geografia, adoro fazer isso no meu celular, eu uso meu celular para isso também. Então, sobre a literatura, no vestibulinho e de forma geral, por exemplo, vamos pegar aqui, não é vestibulinho, mas é vestibular, o Enem. O Enem, por exemplo, ele não solta uma lista de livros para você ler. Por quê? Porque ele espera que um adolescente, que um jovem que está interessado em buscar uma vaga no vestibular, ou até aqui vamos falar do nosso vestibulinho, ele está se preparando, ele está lendo uma coisa ou outra. E o que ele está lendo? Ele está lendo livros que geralmente são de autores brasileiros, que são renomados, né? Então, não vai, pode ser que no vestibulinho não caia, por exemplo, te perguntando especificamente sobre o livro, mas ele vai pegar um trecho de um livro, ele vai colocar aquilo para você, ele talvez peça para você relacionar aquilo com alguma situação contemporânea, ou tente ali tirar de você o que aquele texto está trazendo. Se você pegar, por exemplo, uma literatura de Machado de Assis, de Lima Barreto, são textos mais difíceis de ler, porque são lá de 1889, por aí, já tem um tempo que eles escreveram isso, então você vai ter mais dificuldade. Se você, no dia da sua prova, se deparar com aquele texto e aí for a primeira vez que você está com aquele tipo de literatura, você vai ter maior dificuldade ainda, né? Então, leia, encare isso como um desafio para você mesmo, né? Eu acho que é importante isso. Não encare como uma coisa enfadonha, nada disso. E lê, que seja 5, 10 minutos no seu dia, né? E não só isso também. Eu acho que a questão da literatura também envolve o contemporâneo. Você estar informado sobre o que está acontecendo. Porque justamente isso, eles podem de repente pegar uma situação literária e jogar junto uma situação contemporânea do que está acontecendo, seja política, social, econômica, e ali você vai ter que fazer uma reflexão na tua prova. Então não espere a prova para você conhecer fatos, história e autores. Obrigado, professora, por mais uma vez se expressar e dar uma excelente resposta. E dica também, tá bom, rapaziada? Vocês que estão aí em casa, peguem essas dicas que a gente falou aqui. A gente separou pontos principais sobre coisas que já caiu e ainda podem cair, principalmente na prova que vocês vão realizar. Tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Agradeço a todos que prestaram atenção, tá bom? Tenham um ótimo dia e um beijo. Até mais.